eu logo me vou. Só estou esperando o tempo necessário, mais aproximadamente 40 anos, mas não me apresento sempre. Eu observo. Quando pedem as minhas palavras, eu digo. Mas eu sou de intuir muito mais do que apresentar dentro dos livros. Essas pausas são aquelas que me preocupam, porque essa mesma pausa que te faz pensar, talvez faça as pessoas ficarem chocadas. Às vezes me preocupa falar demais e assustar demais. Não são todos que estão preparados para ouvir o que eu estou falando. O que eu estou dizendo são segredos de sociedades secretas que não divulgam. Porque se essas verdades vierem à tona, o que acontecerá? Uma perseguição a vocês. Mas eu digo isso. Abram os olhos, leiam e pensem. Esse é o segredo. Não, estou aqui ouvindo muito atentamente, graças a Deus, e até pensando em que dizer a respeito disso, porque a gente vê o embrutecimento do sistema torna o humano de hoje máquina de consumo, de prazer e disputa. Como evitar os malefícios, seu Exu, dessa matriz de controle? Pensando. Porque se você não cogita e cogito ergo sum, penso, logo existo, você não permite que esses malefícios cheguem até você. Mas a matriz de controle quer quantidades, deseja muitas gentes a seu serviço. Portanto, você verá, principalmente nesses tempos, exércitos se formando, exércitos religiosos, como aconteceu no passado. Saravá, o Exu Ventania, graças a Deus. Deu uma ventania ganga no alto da serra que vem descendo em terra. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Bom dia, Exu. Saravá. Qual a razão do nosso encontro hoje? Colher muitos conhecimentos com o doutor. Doutor em uma encarnação, Senhor de Deus em outra, Mago em outro, casos, doutores. Sou tudo isso e não sou nada ao mesmo tempo. Seu Exu, se, por exemplo, eu fui um mago branco ou negro em outra vida, e por conta da encarnação eu preciso esquecer tudo que passou no passado, quanto desse conhecimento existe em mim e pode ser acessado nessa vida? No momento que você reencarna, você cai num estado de esquecimento. Algumas coisas importantes você pode se lembrar. Outras, não. Você pode ter lembranças de que foi uma fogueira, caso você tenha pânico de fogo. Você pode ter lembranças que você foi jogado em cima de um penhasco, caso isso tenha ocorrido. As lembranças vêm conforme a necessidade. Mas existem alguns tipos de médiums que foram grandes magos e que trazem lampejos dessas memórias. Eu não gosto de dizer mago negro, branco, marrom. A magia existe. E esse estado de magismo acontece conforme a energia, a índole e as divindades invocadas. Portanto, posso dizer que eu fui um mago negro? Sim.
Mas posso dizer também que fui um mago branco? Sim. Posso dizer que fui um mago vermelho? Sim. Isso depende de toda a energia que está sendo utilizada. Um magismo que faço uso. As memórias podem ser acessadas desde que você tenha merecimento para isso. Existem coisas que você merece saber. E existem coisas que você merece não saber. Muitas pessoas que são santas aqui foram feras em outras encarnações. Eu me auto-intitulo mago. Prefiro utilizar esta vestimenta. Mas eu fui muitas outras coisas. Eu fui mulher, fui homem, fui mago, eu fui clérigo, eu estive na Galileia. Eu tenho perambulado por esse mundo, vezes encarnado, vezes não, aos lugares chamados logo após as guerras. Porque existe uma pluralidade de mundos, sua existência, ela é presente. Existe uma espiritualidade, existem seres que devem vir a outros orbes para melhorar ou piorar uma determinada raça. Por que piorar? Às vezes, a necessidade de um determinado povo ser atacado por si mesmo para que possa evoluir. Eu prefiro não citar os povos, mas eu posso dizer que alguns flagelos, a Átila, Davi, Hitler, vieram, fizeram grandes judiarias neste mundo. E o povo pagou, porque isso se chama karma coletivo. Então, essas memórias são acessadas muitas vezes. Você tem um pânico de pisar em terras de Israel porque alguma coisa pode ter acontecido com sua alma numa encarnação. Você pode ter pânico de pisar em Auschwitz, se for visitar, porque alguma coisa aconteceu no seu local. Você pode sentir alegria ao subir montanhas, porque algo pode ter acontecido com você. Uma pluralidade de mundos, de encarnações, ela é presente, ela acontece ao mesmo tempo. Mas creia, nesse mesmo instante que estou falando com você aqui, você está nascendo em um outro momento, devido à espiral da existência do espírito. Vocês estão presos aqui, e eu também estive, porque eu também fiz parte da grande mentira, a essa matriz. Foi colocado uma grade, uma prisão, uma linearidade de tempo e espaço, vocês não podem fugir. Vocês ficam presos como cordeirinhos, como eu também fiquei. Mas ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu posso acessar também uma memória anterior. Eu, particularmente, porque não estou encarnado. Quando você está num estado de espírito, você pode utilizar qualquer uma. É como se fosse uma cômoda com várias gavetas. Em cada gaveta existe uma persona e eu, espírito, posso utilizar uma das vestimentas guardadas em cada uma dessas gavetas. Quando houver necessidade de trabalhar como mago, trabalho como mago. Quando houver necessidade de trabalhar na forma reptiliana, eu posso acessar essa memória também. Quando eu tiver que ser maternal, eu posso acessar uma das encarnações em que eu fui mãe
a necessidade de ser um leitor de sorte, aquele que traz todos os laticínios, eu posso acessar uma memória cigana, ou seja, o momento do desencarne e com a evolução do espírito, você aumenta o seu leque. E posso dizer, isso agora vai chocar muitas pessoas. Elas pensam que às vezes somente um ensinamento é assim. Então você trabalha com um marinheiro, você trabalha com um baiano, você trabalha com um Exu. E se esses três forem o mesmo espírito? E se esse marinheiro tiver sido um pescador, se esse marinheiro tiver sido um pirata, ele tiver essa conexão com o Netuno, com a água, e se esse mesmo espírito tiver conexões com cangaceiros, com baianos, se ele for cigano, ele pode acessar todas essas memórias e, em um determinado trabalho, vir, utilizando a vestimenta baiana, vestimenta cigana, vestimenta marinha, sendo o mesmo espírito trabalhando. É como saber tocar instrumentos. Quantos instrumentos você toca? Isso é uma pergunta. Saber tocar assim só berimbau mesmo, viu? Pois é como se cada persona que eu utilizo, trazendo a memória, eu utilizasse um instrumento. Digamos que Ventania é o tocador de flautas. E a minha encarnação feminina seria tocador de harpa, entre outros instrumentos. Eu simplesmente estou utilizando o instrumento. A essência do espírito é uma, mas eu posso utilizar outras. Muitas vezes vocês, no culto tão novo da Umbanda, que se cocria a cada dia, uns criam normas e leis, afirmam, não somente posso trabalhar com essa entidade, porque ele foi este. Muitas e muitas vezes serão outros, e serão o mesmo espírito, simplesmente utilizando uma vestimenta diferente. Por isso, nas terreiras se percebe, mas aquele caboclo parece muito com aquele baiano, mas aquele cangaceiro parece muito com aquele marinheiro. Não é erro do médium, ou talvez seja muitas vezes devido à falta de mediunidade. A mediunização é própria para quem tem condições de fazer, não para quem quer fazer. Eu creio que devo ter respondido a sua pergunta. Satisfatoriamente, sim, senhor. O senhor falou um pouco sobre a ideia de vidas paralelas que ocorrem ao mesmo tempo. E a gente imagina que é só possível compreender isso quando temos a noção que o tempo não existe. Como que o senhor pode falar um pouco mais sobre isso? Vamos falar como um signo. Você vem até mim, diante de uma bola de cristal, diante de uma leitura de palmas de mão, leitura de cartas, e eu passo a ter visões do presente. Não existe futuro. A raça cigana tem uma facilidade maior devido a quantidades maiores de um determinado minério em seu cérebro, de uma produção especial de ectoplasma, por tradição e por herança genética, misturados com raças, inclusive de origem atlântica. A raça cigana verdadeira consegue sentir o presente
mesmo que esse presente não esteja ocorrendo agora. Porque a idiotia do tempo linear existe para quem está encarnado neste plano, neste planeta chamado Urântia, neste sistema chamado Momantia. Portanto, para este plano, para este orbe, vocês só conseguem pensar em passado, presente e futuro. Mas existe um semi-passado, um semi-presente, um semi-futuro. Na verdade, tudo é presente, acontecendo em várias camadas de realidade. Você pergunta, serei feliz nesse casamento? O cigano dirá sim, porque ele está recebendo uma intuição presente. Para o cigano, naquele momento, é presente. Ele está desdobrando-se para responder. É diferente de inventar. Mas não no sentido de pejorativo, e sim trazer a luz do ensino. Ele traz a luz e, permita-me a palavra, inventar, ele coloca os ventos para dentro. A intuição, e essa é uma das razões do porquê eu utilizo o nome ventania. Eu trago o vento do conhecimento e a intuição cigana para dentro do médium, e o médium vai conseguir expressar o futuro como se fosse presente, porque na verdade existe somente esse presente. Por conta disso, por misericórdia divina, os pobres neandertais que habitam este vale de lágrimas, muitas vezes receberam visitas e recebem ainda de grandes mestres. Estão, porque vocês pensam que o espírito evoluído não tem como voltar no passado. É como se o seu estado neandertal, um espírito que já passou e já está muito evoluído, não pudesse voltar. Mas ele volta. Sobre a forma de Krishna, sobre a forma de Buda, sobre a forma de Zaratustra, Michelangelo, Da Vinci, Tatanka Yutaki, os Murupixabas, Lamas, Nolano, podem voltar e voltam a qualquer momento. Porque são espíritos evoluídos que, por pena e misericórdia, vêm a este momento presente de vocês para elevar um pouco a moralidade espiritual de vocês. No entanto, existem espíritos também que podem ser malfazejos no sentido de conectar-se com a energia original de vocês. E é malfazejo. Vocês chamariam de Satanás, a pedra de tropeço, Satanás, Pedro, a pedra. Se você se conecta a essa energia satânica, de não conhecimento, mas de ser malfazejo, você está conectado, então, com o atraso, que no seu tempo é contado em linearidade. O tempo da espiral, da espiritualidade, é contado como estagnação. Não existe regressão. Um espírito não regride, do ponto de vista linear. Mas ele pode voltar ao seio quando for necessário, porque existe uma espiral. Existe o termo mentepsicose. Mentepsicose é essa capacidade do espírito mudar de um nível para um nível inferior. Pessoas foram à fogueira por conta disso. Porque acreditavam que o espírito de um homem pudesse encarnar em uma vaca, ou em qualquer animal, ou voltar aos reinos vegetal, mineral, da mesma forma. Mas todos eles têm a sua evolução. O meu aparelho mediúnico, hoje, cultua o budismo. Mas o budismo diz que você pode voltar sob a forma de uma minhoca. E eu não apoio essa crença.
ele crê no hinduísmo. E o hinduísmo diz que você pode vir sobre a forma de um macaco. E eu não aprovo isso. Mas se você tratar hoje as minhocas, macacos, tigres, vacas com o mesmo respeito que você deveria tratar a sua mãe, seu pai e o seu vizinho, então trate-os com respeito, porque é a primeira forma de não agredir este plano que foi dado como presente a vocês. E o que eu tenho visto? Agressão atrás de agressão. E atrás de uma agressão virá destruição. Os mestres vieram. Ensinaram o que é certo, ensinaram o que é errado. E mesmo assim, o ser humano teimoso, possudo que é, ele quer crer mesmo em algo que muitas vezes não existe. As aberrações das missas. Por exemplo. Há muitos, é um momento sagrado. Mas se você observar friamente que existem aberrações, você perceberá que existem mentes manipuladoras dentro de todos os cultos, inclusive da Santa Madre Igreja, que ter conhecido durante alguns anos. Se eu digo que o Sol é o elemento principal dentro de um altar, porque ele foi Ra, e o coloco sob a forma de uma hóstia, e o consumo, você, neocristão, está fazendo um trabalho magístico de devorar o Sol, devorar a vida, e trazendo a força do Deus para dentro de você. Ao passo que você pensa que está consumindo o corpo transubstanciado do Cristo, você está comendo o Deus Ra. A mesma coisa acontece quando você passa as suas mãos sobre as pernas do ídolo de um determinado Deus, que você pensa ser um santo, como Pedro, dentro da igreja de São Pedro, e você passa a mão pedindo uma bênção, e aquilo é uma estátua de Netuno. A mesma coisa ocorre quando você vai dentro de uma catedral e vê a estátua de Maria segurando seu filho. Na verdade, foi uma estátua roubada do Egito, que é de Ísis, segurando Horus. Portanto, são colchas de retalhos que as religiões que se aproveitam das mentes que não pensam tanto estão crescendo. E eu tenho medo do crescimento das massas. Eu tenho medo daqueles que não leem. E eu tenho medo, principalmente, daqueles que tiveram somente um livro. Claro. Não, senhor. Estou aqui ouvindo. O seu grande silêncio é como se fosse um sono. Não, estou aqui ouvindo muito atentamente, graças a Deus, e até pensando em que dizer a respeito disso, porque a gente vê o embrutecimento do sistema torna o humano de hoje máquina de consumo, de prazer e disputa. Como evitar os malefícios, seu Exu, dessa matriz de controle? Pensando. Porque se você não cogita, e cogito ergo sum, penso, logo existo, você não permite que esses malefícios cheguem até você. Mas a matriz de controle quer quantidades, deseja muitas gentes a seu serviço. Portanto, você verá, principalmente nesses tempos, exércitos se formando, exércitos religiosos, como aconteceu no passado. O querido rei Davi aproveitou os seus insurgentes e matou os seus próximos. E matou aqueles que tinham o próprio sangue dele. Na fome do poder, do desejo,
Utiliza-se a religião e as pequenas vaquinhas de presepe como máquina, como recurso humano para suas guerras, jogando irmão contra irmão. Portanto, você vai ver dentro das grandes religiões surgem as grandes bombas que vão destruir a humanidade. Se você quiser fugir dessa matriz de controle, pense, observe. É dada a condição de análise do que é certo e errado. Porque hoje se percebe que exércitos se formam e pobres dos cristãos, não é mesmo? Eu sou um espírito muito antigo, mas observo do alto dos docéis o que ocorre nessa terra. Vocês se escandalizam com islâmicos que vendem cristãos. Mas vocês não se escandalizam com pais que vendem as filhas como escravas um pouco mais no extremo oriente. Sabe por quê? Pela questão política, pela distância. Se existe um interesse político, financeiro, em uma determinada religião ou região, isso é mais exaltado. Mas se for ao Ceilão, se chama hoje de Sri Lanka, você verá que famílias, quando tem filhas nascendo, o pai vende, porque não terá condições de mantê-la. Vende como escravo. E muitas vezes essas filhas serão estupradas muitas e muitas e muitas vezes. E de quem é o karma? Do pai? O karma é coletivo daquele lugar. É necessário mudar, é necessário pensar. E é muito difícil fugir desta matriz. Se um determinado povo acha certo castrar seus filhos, para utilizá-lo como hijras, para utilizá-lo como, eu diria o nome, seres marrô. Não é homem nem mulher, mas é um ser espiritual evoluído. Pegam meninos, são tratados como meninas, castrados devidamente dentro da sua religião e é considerado normal. Então, é dado ao ser humano evoluído o direito de observar e saber o que é certo e errado. E o que é certo e errado, o que parece certo para um povo, que parece claramente errado para o outro, é simplesmente a não agressão. Agrediu o próximo, passou do seu limite, já está errado. Todos têm direito à felicidade, desde que não invada. Portanto, essa questão tão delicada na região onde eu estive, que muitas pessoas dizem, as terras de Israel são malditas. Todos os lugares onde o Cristo pisou são lugares de guerra. Há muito tempo já era um lugar de pouso de naves e de seres desembarcando de muito alta e muito baixa. Ali formaram-se seres humanos e ali escravizaram-se seres humanos. Nossa. É muito delicado. A questão paz, com tanta paz no Oriente, ela não tem o mesmo sentido para aquele povo. Salam significa o quê? Integridade, submissão a Deus. Shalom significa integridade, obediência, paz. Como você pode ter paz se você é roubado dos seus direitos? Portanto, um lado está se sentindo ofendido e o outro também. A paz está muito acima disso. A paz está em não agredir e conviver com o seu irmão como se fosse o seu irmão de verdade e não simplesmente colocar um tipo. É necessário amar. Amar. Como ti mesmo. Esse ensinamento, eu pergunto a você, então, qual era a religião do Cristo? Então, seu Exu, ele praticava o judaísmo, não era? Hum.
Qual era a sua religião quando você era menor? Aos 12, 13 anos. Então, ele era um essênio também. Eu era católico. E com o tempo você foi evoluindo. Pode-se A dizer assim. mesma coisa aconteceu, a mesma coisa aconteceu com ele. Ah, Ele nasceu judeu, teve práticas judaicas, mas teve ensinamentos budistas. E ele semeou o budismo. Porque nessas rotas da seda, ele aprendeu com monges a não agressão aos animais, ao irmão, a não luta desesperada por encontrar a Deus. Ele era tão tranquilo em relação à sua origem divina. As origens divinas do ser humano, ele não precisava bater com livros na cabeça de ninguém. Essa serenidade da presença de Deus naqueles que têm iluminação búdica e não discutem, meu Deus é o melhor, o seu Deus é o melhor, é a melhor filosofia a ser aplicada. Creia em Deus, independente de que Deus é esse. Porque se você acreditar que você é Deus, você não criará um conflito com o Deus de outrem. Portanto, paz é integridade, paz é iluminação, paz é não importar-se com o que o outro crê, mas sim ensinar ao próximo que ele não deve agredir. Isso é paz. Ensinar por que não agredir. Passar a sua tranquilidade. Eu, em minhas práticas espirituais, aprendi a utilizar glifos que me permitiam acessar, inclusive, memórias demoníacas. Eu poderia dizer todos os nomes que já falei antes. Baal, Beelzebub. O que vocês demonizam, um dia foi Deus. Um dia, essas igrejas que vocês chamaram de igreja santa igreja, serão demonizadas. Outras que massas estão frequentando serão demonizadas, já estão sendo execradas. E eu afirmo, peremptoriamente, cairão todas, cairão todos aqueles que se deixarem levar como cordeirinhos. O único ensinamento vem de dentro de si mesmo, quando você está dentro da sua presença divina, e a sua presença divina foi dada no momento do hálito da sua reencarnação. Pessoas foram à fogueira por conta disso, por explicar, lutar contra a teoria heliocêntrica, por afirmar que acredita veementemente na reencarnação e não na ressurreição. É uma mentira, um engodo, um embuste. Nos seus estudos, com quantos anos Jesus morreu? Já que estamos falando em épocas de Páscoas. 33. 33 são os filamentos do bem. 33 é o grau máximo da maçonaria. Existem outros graus, em outras culturas, mas são números cabalísticos. 33 é 33 metros abaixo da Grande Pirâmide existe uma câmara. Já falamos sobre isso. E se eu vier com a teoria que ele morreu aproximadamente com 70 anos? Oh, meu pai. E se eu disser que ele não morreu na cruz, mas que ele caminhou depois de alguns dias? Porque o número 3 é muito explorado. O 3, o 7, 40. Muito explorado dentro do livro das mentiras. Portanto,
Quanto tempo você leva para curar um ferimento? De lança, por exemplo. Ele estava à cruz, ou ao lenho, morrendo, na verdade, com os líquidos que estavam dentro do seu pulmão. E desmaiou. Portanto, um centurião furou-lhe ao lado com uma lança e ali vazou água, sangue. Imediatamente, os hipnotizadores da Santa Madre Igreja disseram: vazou água e vinho. Então, óbvio, saiu água porque estava morrendo afogado. Retira-se o suposto corpo. Nota-se que ele tem ainda sinais vitais. Faz-se uma ressuscitação através de massagens. Utilizam-se orações? Sim. Utilizam-se plastos? Faz-se um tamponamento, uma válvula, e consegue, inclusive, costurar o ferimento. Depois de dias ele levanta. Vocês gostam de judiar de Jesus muito mais do que de a morte na cruz. Era uma morte muito normal, aplicada como pena. Tanto que ele foi crucificado ao lado de dois outros. Em determinada data, 3.000 foram crucificados na mesma noite. Um dia e uma noite de crucifixões. Mas ninguém sabe, as pessoas têm pena somente dele. E ele sabia que ia ao lenho. Isso ia acontecer. E ele preferiu assim. Quando ele percebeu que realmente o ser humano é capaz de ser mal o suficiente para levar ao lenho aquele que trouxe somente amor, ele se retirou. Por isso, um grande mestre não é mestre em sua terra. E ele voltou para as terras onde sopram os ventos do Himalaia. Em algum momento eu gostaria de falar sobre esse assunto. E costumes da região onde habitavam os israelitas, os judeus, foram levados às terras de Shiva. Esse Carrefour, de ida e vinda, na Toca da Seda, e ele sabe, em seus tantos idiomas, tantos povos, percebeu que o povo onde ele nasceu não o recebeu. Muito velho. Certo. Em terras onde o costume atear fogo ao corpo, ele não, ao contrário, teve seu túmulo garantido. Por isso buscam tanto o túmulo dele onde não está. Por isso tem que afirmar, ele subiu ao céu. Muito bem. Ele ascendeu em sua espiral espiritual. Pode voltar, sim. Como todos podem voltar. Como Krishna, como Buda, como Zaratustra, Michelangelo, Da Vinci, Tatanka e Yogananda. Como todos os Murumishá. E como Nolana. Uhum. Essas pausas são aquelas que me preocupam, porque essa mesma pausa que te faz pensar, talvez faça as pessoas ficarem chocadas. Às vezes me preocupa falar demais e assustar demais. Não são todos que estão preparados para ouvir o que eu estou falando. O que eu estou dizendo são segredos de sociedades secretas que não divulgam. Porque se essas verdades vierem à tona, o que acontecerá? Uma perseguição a vocês. Mas eu digo isso. Abram os olhos, leiam e pensem. Esse é o segredo. Por falar em segredo, o segredo é pedir a si mesmo. Não fique se lamentando diante de uma cruz e pedindo um milagre. O milagre virá diante de você e do seu sentimento divino que pede a você mesmo e eis o tal Espírito Santo. Porque não existe uma Santíssima Trindade. Dizer que uma pessoa é Deus, é espírito e é humano ao mesmo tempo é um engodo. Naquele momento, o espírito encarnado. Se ele é Deus, você também é Deus.
Somos todos deuses. Somos todos avatares. Somos todos vindos de outros olhos. Eu mesmo não sou daqui. Nem você, nem ninguém. Agora, quem vai verificar? Aqueles que ficarem presos a matéria de controle. E eu logo me vou. Só estou esperando o tempo necessário, mais aproximadamente 40 anos, mas não me apresento sempre. Eu observo. Quando pedem as minhas palavras, eu digo. Mas eu sou de intuir muito mais do que apresentar evidências deles. Saravá, o Exu Ventania, graças a Deus. Ô, seu Ventania, quais são, então, no caso, os sinais que nós aqui na Terra podemos notar sobre o grande despertar da humanidade? Outra pergunta já, o senhor já responde junto. A gente precisa despertar para que os extraterrestres apareçam? Vamos lá. Eu acompanho muito de perto esse país. E, claro, por ser mentor do médium, eu observo o que acontece nessa região. Eu tenho visto pessoas morrerem de sede, mas sofrendo com a falta de água, talvez, morrendo de sede em outras regiões, no norte das terras, mas sentindo a falta de água, que é o princípio mais sagrado de vida, que vocês mesmos não souberam administrar. Poluíram, destruíram. Como você pode pensar em despertar da humanidade se você está sentado agora sobre uma cadeira e dependeu da morte de uma árvore que necessitou 100 anos para crescer? Vixe. Não é. Como você pode pensar em evolução da humanidade se enquanto você está sentado nessa cadeira e ouvindo essa nossa conversa, jagunços estão matando os últimos remanescentes de uma raça de indígenas lá no norte do seu país, somente porque querem as terras? Como pode haver a evolução da humanidade se vocês poluem, matam, degradam aquilo que foi dado como presente a vocês como terra, como mãe? O despertar da humanidade é não ferir. Não deve ferir nada que tenha vida. Vocês explodem, vocês destroem. Querem ver os ETs? Eles não querem vê-los. São eles que querem. O seu coração é bom o suficiente para se apresentar diante deles. Existe todo tipo de ser. Mas para passar por um portal dimensional, vir até aqui e dizer, leve-me ao seu líder, vocês teriam que estar um pouco mais limpas. Suas mãos são sujas, por vezes de sangue, por vezes, talvez, do óleo derramado sobre as águas tão belas e plácidas deste plano. Quando vocês forem sujos, os limpos não falarão, os observarão. E não vou dizer que choram. Esse tipo de emoção é própria ao ser humano, porque tem suas misturas com mamíferos, enfim. Principalmente aqueles de origem reptiliana, aqueles de origem mais, eu diria, anfíbia. A lágrima emotiva não é própria, mas a misericórdia, o sentimento de sentir o que vocês sentem, nós sentimos.
temos compaixão, mas ao mesmo tempo temos asco de lidar diretamente. Portanto, nosso contato é feito de forma mental. Uns se apresentam, vez ou outra, claro, a dizer, nós estamos aqui. Caso contrário, os neandertais conteriam seu sentimento de somos os donos de tudo. Na verdade, vocês estão no fim de uma galáxia que não é nem citada dentro de um universo. É como se vocês vão ter contatos o dia que limparem as mãos. Portanto, até que esse contato seja pleno e constante, os contatos mentais, vez ou outra, mal interpretado, vez ou outra, nem sendo verdadeiro, porque, eu vos digo, charlatães aparecerão em todos os lugares e em todos os tempos. Muitos vão dizer, eu estou canalizando um interdimensional. Não. Muitas vezes será mentira. Para saber o que é verdade, use a sua capacidade de intelecto e você saberá. Isso é mentira. Você é verdade. Entendi. Então, Uma mão suja de sangue e óleo não vai ser a mesma mão que vai acenar para o interdimensional e dizer, venha, quero conhecer a sua nave. Limpe isso. Claro. Então, os sinais que eu disse que a gente pode notar sobre o grande despertar da humanidade é a limpeza íntima, pessoal. Sim, caso contrário, uma nave-mãe pousaria no meio do estrume. Oh, meu pai. Ela iria chafurdar junto com o povo. Parem de chafurdar no meio dessa lama, no meio desse estrume, e entendam a sua função dentro desse universo, que é caminhar para a evolução e olhar para o lado e parar de criticar o que não é criticado. Parem de ferir e vocês se aproximarão. Não adianta nada ficar orando a um Deus e, ao mesmo tempo, estar sentado numa cadeira do mais fino morno. Que bela igreja, não é? Aquela cruz mais bela no meio do altar, uma árvore teve que morrer. Belos assentos, muito bem polidos, mas pura madeira, o chamado pau-brasil. Existia vida naquilo antes. Sabe o que existe dentro dessas igrejas? Morte. Sabe o que vocês cultuam? A morte. Sabe o que vocês revivem todas as Páscoas? A morte. Sabe o que vocês são? Na verdade, pagãos. Que necessitam o tempo todo do renascimento de um Deus. Isso as religiões pagãs também fazem. Mas vocês precisam sentir a morte muito mais sofrida do que ela foi. A morte não dói tanto. Vocês têm que ser mais desprendidos. Parar com essas procissões de fogaréu, de contrição diante de sextas-feiras, e comer peixes e bacalhaus. Um dos Exus que trabalham com esse médium recentemente disse sobre minha função e instrução. Uma sexta-feira santa você quer comer o seu bacalhau. Portanto, deixe de comer o seu bacalhau e coma algo mais simples, mesmo que seja carne, mesmo que não seja uma carne nobre, mas divida com o próximo que não tem nada. O pecado não está em comer a carne. O pecado está em ser egoísta. Divida nesse dia. Foi isso que o mestre ensinou. Divida com o próximo.
enquanto vocês ficam mantendo uma tradição, você sabe por que vocês comem bacalhau? Porque na época o país dominante desta colônia tinha excesso de bacalhau e forçou vocês que nem sabiam o que é bacalhau a comer. E impôs de uma forma que se tornou uma obrigação, e ainda hoje, há uma sexta-feira santa, pessoas evoluídas, santa para mim, todas as sextas-feiras são santas. Todas as sextas-feiras são santas, todas as segundas, terças e quartas são santas. Vocês têm medo de colocar carne, vocês têm medo de fugir deste tabu que foi criado. Mas bacalhau também é carne, também foi vida. Veja o tamanho dessa hipocrisia. Não como carne, mas como peixe. É vida. Da mesma forma. Você quer manter um jejum de respeito, porque sua crença, você faça assim, coma o que a terra dá. Coma mandiocas, coma inhames, coma as suas saladas e legumes. Isso é um jejum. Para dizer que está em jejum e guardar os seus denários para a compra de um alimento caro, mas não pensar no próximo, come a melhor parte do bacalhau, mas a pior parte é desprezada. Seria aquela parte muito pobre, não teria nem o que comer. Usaria para fazer um grande manjar. Hipócritas. Hipócritas, todos. Desculpe a minha forma invasiva, mas é isso. Essa é a verdade. Claro. Esse idioma que é utilizado, português, sabe por que se diz segunda-feira, terça-feira, quarta-feira? Você sabe por que é utilizado esse termo? Por que, seu Exu? Porque todos os outros idiomas, ou a maioria deles, utilizavam nomes de planetas. Você é uma pessoa sábia. Como se diz em francês os nomes das semanas? Francês? Diga lentamente e eu vou fazer as minhas observações. Lundi. Referência à lua, a deusa lua. Terça-feira. Mardi. Referente ao deus Marte. Quarta-feira. Mercredi. A Mercúrio. Quinta. Jeudi. Referente à deusa Jove. Sexta. Vendredi. A Vênus. E mais outros 2 dias que colocaram sábado, que seria o Shabbat. Depois Domênica, que seria o dia do Senhor. Né? Então, nesses idiomas, inclusive o espanhol, manteve-se o nome desses deuses, mesmo que esses deuses não sejam mais cultuados. Mas como poderia a nação dos hipócritas, a nação dos portugueses que vieram aqui para mentir, roubar, difamar, matar milhões, foram levados à fogueira? Como poderia ser nação da hipocrisia do passado? Hoje já estão bem mais evoluídos, como toda raça humana evoluiu. A pessoa aprende com erro. Por isso são tão pobres hoje, que foram tão ricos no passado. Aquele que foi rico no passado será pobre no futuro, né? Assim, sem queda do seu império. Como poderia uma nação que se diz cristã utilizar nomes pagãos? Portanto, vamos dizer segunda-feira seria o segundo feriado, a terça-feira, o terceiro feriado, e a quarta e a quinta-feira e até a sexta-feira santa. São feriados santificados. E assim se manteve o idioma. E assim você percebe também a hipocrisia até nas palavras. Claro, claro. Então, aí o senhor explica também até uma pergunta que tinham, pedindo para o senhor falar um pouco mais do porquê da América Latina ser herdeira de um povo caótico, e me perguntando o que a gente realmente fez no passado, como se não continuássemos a fazer para conquistar esse título. Estão fazendo pior. Eita. Eu não gosto de envolver-me demais com as políticas, mas eu vou dar 3 exemplos.
Sim, senhor. Aquela ilha muito grande, distante, do continente australiano, foi colonizada por seres muito, muito evoluídos. Talvez os mais próximos dos neandertais, que seriam os aborígenes. E eles, durante sua colonização, foram enviados. Aquilo era o quê? Aquilo era uma colônia penal. E aquilo se tornou um grande país. A mesma situação que aqui. Aqui era uma colônia penal somada à necessidade pura do ser humano de roubar. Essa nação acima de vocês, que domina, é uma nação que cresceu de pessoas vindo do mundo inteiro para formar uma nova nação, criar um novo país. Se hoje todas essas nações fazem suas estrepulias, eu diria que, pelo menos, o amor à pátria deve ser considerado como ponto importante e o respeito ao próximo. Então, eu tenho muito respeito pelas nações que fizeram do nada uma terra que pelo menos tente aproximar-se daquela terra onde jorra o leite humano. Vocês vivem dentro do Jardim das Américas, o país mais belo, mais rico, mais perfeito, e o destrói. Não há necessidade de guerra. Essa guerra é lenta. A terra é ferida diariamente. Então, quando vocês dizem, por que, meu Deus, que eu tenho que morrer de câncer? Porque você, em outra vida, você veio aqui e judiou dos índios. Você, jesuíta, veio e impôs a sua religião cristã a um povo que já tinha Deus, Nyanderu, o Pan. Quando você vem, retira a autenticidade ao toque do povo, você recebe um presente. Por exemplo, você mata a minha nação, eu te ofereço tabaco, que é o veneno mais lento que você pode possuir. Aí você vai aprender o que é o câncer. Esse carcínio que vai acompanhá-lo até o século secular, quando vocês puderem curar-se de si mesmos. Eis o presente. Você me escraviza e me mata, fere minhas terras, eu te ofereço tabaco. Aprenda. Nossa. Seu Ventania, alguns ocultistas, até voltando um pouco para a ideia de Lúcifer, andam afirmando que o reino de Lúcifer chama-se Shambhala ou Shambhala. E esse se concentra no centro do nosso planeta, pois segundo eles, a Terra é oca. Faz sentido? Como o senhor vê essa colocação? Existem 3 grandes cidades, Shambhala, Agartha, Telos. Telos é aquela mais próxima da Lemúria, onde existem seres especiais, mas Luciferos habita em todos os lugares. Se Luciferos é o conhecimento, ele está presente nas 3 principais cidades-continente. São cidades-continente. Não é segundo eles que existe uma terra oca. Existem cidades dimensionais da intraterra, também chamada como Reino Central. Lúcifer está aqui agora falando com você. Lúcifer está dentro de você. Lúcifer é o portador da luz do conhecimento. Foi ensinado, Lúcifer é mau, Pedro é bom. Foi ensinado que Judas é traidor. Foi ensinado que Jesus é bom. Foi ensinado que Lúcifer é ruim. Mas são todas partes de uma mesma energia. Você pode ser Esferos ou Luciferos. E você é muito mais
tenebroso, a sua falta de conhecimento, do que aquele que fala de Lúcifer. Pobre Lúcifer. Essa idiotia de conhecimento, de dizer que existe um céu e um inferno, é própria dos judeus que forem, na época da diáspora, viver em terras de Babilônia. E lá aprenderam com Zaratustra que existia, sim, um Deus do céu, Ora Mazda. Existia um Deus do inferno, Ahriman. E quando eles voltaram a Israel, eles trouxeram todo aquele conhecimento. Existia um Deus bom, um Deus mau, um Deus bom, um Deus mau. Porque originariamente, para o judaísmo, não existe um céu e um inferno. Quem faz o céu e o inferno é você. E essa foi uma das chaves paulinistas, porque não existe para mim cristianismo, existe paulinismo. Cristo nunca fez isso. Fuja do diabo, fuja disso. Você vai para o inferno. Nunca Jesus disse isso. Portanto, o paulinismo que ensinou, deu continuidade que a Igreja Católica se aproveita tão bem. Ela coloca o arcanjo Miguel sobre o diabo, e naquilo ali você está representando, sem perceber, é a Ahura Mazda e a Ahriman. O mal e o bem, lutando o tempo todo. Você é mal e bem ao mesmo tempo. Portanto, a colcha de retalhos, a grande mentira, veio de Priscas Eras, e está sendo recontada a cada momento. E essa entrada, eu vou para o céu, você vai para o inferno, é a matriz de controle se formando e sendo manipulada por seres iluminados. E esse povo caindo na idiotia de crer, continua o tempo todo voltando às guerras impunes do passado. Tudo volta ao passado quando você é controlado por uma matriz. Certo. Não existe nada de ruim dentro de Shambhala. E você permita-me dizer que eu também caminho por essas terras. Os meus ventos são outros. Você pensa que eu venho de onde? Do inferno? Se é um mundo inferior, pois sim. Essas cidades, continentes, estão dentro de um mundo inferior em relação a vocês. Mas são nada inferiores. O registro acástico da Terra também está lá. E é por misericórdia, por compaixão, que essas cidades existem, atuam e podem a qualquer momento, se vocês assim o desejarem, através de evolução espiritual, conectar-se com os seres que ali habitam. Porque o reino central é poderoso. Vocês estão procurando os anjos lá no céu e eles estão aqui embaixo. Certo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a ideia da intraterra e sobre a terra ser oca, só mais um pouquinho, mas antes, tem muita gente que com o estudo e até referente ao que o senhor falou, chegou na conclusão ou na suspeita de que Lúcifer e Jesus são os mesmos. Por que as pessoas, depois de tanto estudar, chegam a essa conclusão? E são eles os mesmos realmente? Não são? O senhor pode responder? Vou responder de uma forma muito clara. Acenda uma vela. Toda luz provoca uma sombra. Se você, na sua cabecinha, determina que sombra significa mal e luz significa o bem, eu estou de luto por você. Muito limitado. Agora vamos ao princípio que eu tenho visto a cocriação da religião Umbanda acontecendo de uma forma inteligente. Eu vejo que alguns canalizadores têm dado uma informação, inclusive denominações corretas. Vamos pegar o símbolo Oxalá, que é o princípio de irradiação, de força. E vamos pegar aquele outro termo. E um desses autores criou um termo Logunã, que é o consumidor. O princípio masculino, o princípio feminino. O princípio de luz, o princípio de sombra.
mas que todos fazem parte de uma mesma energia. A partir do momento que você considera uma delas negativa ou positiva, uma faz o bem, uma faz o mal, você caiu no engodo. Você está dentro do embuste, você está errado. Há necessidade de equilíbrio entre tudo. E sim, Jesus e Lúcifer fazem parte de uma mesma energia. Se Jesus traz o amor, Lúcifer traz o conhecimento. E é dentro de você, ser humano, você tem a obrigação de saber conviver com a energia do amor e a energia do conhecimento e da sabedoria. Uns tendem a ser bonzinhos demais, burros. Outros tendem a ser inteligentes demais, maus. É o equilíbrio que leva a Deus. Exemplo da vela. Exemplo o que, seu Exu? Da vela? Ah, claro. Sim, Quer sim. saber? Quer saber se Jesus e Lúcifer é o mesmo? Acenda uma vela. Você vai estar diante de Jesus e Lúcifer. E diante de si mesmo se colocar no espelho. Claro. As bruxas faziam tanto isso, o ritual do espelho e da vela, para autoconhecer-se. E aqui, hoje, se você colocar uma vela, faça um ritual de bruxaria. Coloque uma vela no espelho. Acenda e fique diante dela. Você vai ver o seu momento Jesus, o seu momento Lúcifer, o seu momento luz, o seu momento treva, o seu momento bom, o seu momento mal. Todo exemplificado dentro da imagem daquele espelho. Conhece-te a ti mesmo. O texto dizia isso. Pois faça isso com o espelho. As bruxas, que vocês diziam que não tinham conhecimento nenhum, intuitivamente o faziam. Pois faça diante do espelho diariamente e você vai se conhecer. E vai deixar de lado todos os seus conceitos de que aquele é bom, aquele é ruim, isso é ruim, isso é bom, não. Seja reto, seja correto. E aí, então, talvez, sim. E aí, talvez vocês consigam fazer o contato com os seres de outras dimensões, e talvez neste momento vocês estejam passando um abrasivo em suas mãos para tirar o sangue e o óleo que mancharam suas almas. Depois disso, vocês tentam fazer contato com Telos, com a Agartha, com Shambhala e com as naves. Santa Esmeralda, Santa Ametista e as demais colônias que estão sobre esse mar. E pairam com compaixão. Entenda o que é compaixão. Um dia, talvez, você chegue lá. Seu Exu. Então, Quando você me chama de Exu, porque eu me autodenomino Exu, porque dentro do culto da Umbanda eu preciso ser um Exu, as pessoas se assustam. Porque não, as pessoas entendem que Exus tem que ser aquele homem que fica com suas mãos de garra, não sabendo que as mãos de garra representam Mudra's. Tem que ser aquele homem que bebe bebidas alcoólicas, não sabendo que aquela bebida alcoólica não é para satisfazer o vício dele, sim para que o médium não doe demais a sua energia e ele possa utilizar mais o recurso. Eu tenho que adaptar minha energia Exu como Exu instrutor. Então, se cada pessoa entendesse dentro da atividade da Umbanda, existe pelo menos um Exu instrutor, um Exu ancestral, um Exu de trabalho, todos teriam um instrutor. E passariam a não dar tantas gargalhadas por animismo, que mais me assusta. Meu caro, creio que esse tempo que conversamos hoje é o suficiente. Creio que muitas perguntas vão ser feitas e faço votos para que em breve vocês consigam terminar esse estudo que desejam fazer. E é do meu interesse também passar à frente o conhecimento de Judas. Eu tenho muito carinho. Então eu estou firmando neste momento o compromisso com você sim. de fazer o estudo à minha maneira. Sim, senhor. Eu me moldo dentro dos ensinamentos do livro das bobagens. E eu vou
tentar estudar junto com você e os demais aquilo que acho relevante e verdadeiro. Porque existem livros que vocês encontraram no Mar Morto, mas existem livros que vocês não encontraram e que eu, em vida, consegui ler. Portanto, o que eu puder passar para vocês, eu passarei. Seu Ventania, tem só 3 perguntas. Eu vou fazer, e o senhor fala, bom, realmente eu preciso ir, ou o senhor pode responder meio que rápido, porque depois a gente já vai entrar no estudo de Judas, depois acaba não fazendo. E a primeira delas é assim, que já dá para unir em 2 aqui, que é assim, se Lúcifer se redimiu com o caminho do bem, quais seriam as grandes quiumbas? Ou seja, porque atribuía-se a Lúcifer o maioral, a parte do mal, que controla todo o umbral, toda a parte negativa. E quem é que então assume, personifica o mal no lado do negativo da lei? O próprio ser humano. Eita, tá O bom. próprio ser humano é o demônio. Você é o daimon. Tá certo. A outra. Lúcifer nunca foi do mal. Tá Ele certo. sempre foi da sabedoria. Ele sempre teve interesse em trazer. Ele é frio. Ele nunca foi mal. O mal é o ser humano. O demônio é o ser humano. Você é o demônio. O inferno, a porta para o inferno está dentro do seu coração. Se é que existe um inferno. Tantas religiões já disseram em níveis umbralinos. Então eu vou dizer inferno como um nível inferior. Eu creio que ir para o inferno é aguardar, não evoluir, mas aguardar a sua próxima chance de poder evoluir. Você não aproveitou nada se foi para o chamado inferno que você busca tanto. Lúcifer é mais bonzinho do que a hipocrisia de muitas pessoas que se dizem boas. Claro. Bonzinho o senhor fala em termos de pureza, né? Pureza. Estou utilizando um termo que vocês gostam. Certo. Bom, a segunda o senhor disse que o senhor tem tempo, se o senhor pode responder, antes de eu passar para a última. Acerca do segundo sol, denominado Hercólobos, qual seria o real papel dele para nós humanos? Energético. Fazer a transmigração de almas da negatividade, levar para outros pontos do universo, em sua elipse irregular, existe de negatividade. Todos ficam esperando o choque com o planeta que, na verdade, está energeticamente separado da dimensão, mas ele é presente, sim. Esta é a função de Hercólogos. É um planeta energético. Ele não é físico. Não é físico para os seus olhos, que são limitados. Certo. E quem está ouvindo já está pensando que eu posso fazer muitas outras perguntas. Eu também sei a respeito desse assunto, mas o seu Exu já disse que o tempo já deu e a gente tem que ir passando para a última agora. Que antes o senhor sugeriu, de certa forma, uma analogia entre Hermes e Lúcifer, onde o primeiro está associado ao planeta Mercúrio, o segundo ao planeta Vênus. Só que os dois, direto e indiretamente, estão relacionados ao conhecimento e à sabedoria. O senhor podia continuar um pouco mais nessa analogia de Hermes, falar um pouco mais de Hermes e como ele, assim, entra em analogia de comparação com Lúcifer? Hermes é o ladrão. Hermes é hermético. Hermes era um deus que conseguia caminhar entre o céu e a terra. E isso acontece também em outras religiões. Exu também faz isso. É Exu que busca a palavra do orixá, não é isso mesmo que acontece dentro das culturas africanas? Ele responde como ele declara. Sim. Hermes ele declara. Hermes é Leuá. Hermes é Leguá. Hermes é aquele que faz a ponte entre os mundos. Ele era o deus dos ladrões, é o deus dos comércios, é o deus mais próximo do ser humano. Ele é Exu, ele é Shiva, ele é tantas energias próximas do ser humano. Ele é o Master de Leuá. Ele é, vocês consideram também o elemento fálico de culturas
a dança. Hermes tem suas asas porque ele consegue ascender e descer ao mesmo tempo. Esse é Hermes. Qual a segunda comparação? Essa, o senhor falar um pouco sobre Hermes e comparar Hermes com Lúcifer. Ou seja, Já estou fazendo. então. Aquele que vai entre o céu e a terra e traz o conhecimento, ele está fazendo com a ponte. Ele não é Lúcifer, mas ele vai buscar em Lúcifer conhecimento e trazer para a terra. Ele busca a palavra. Existem muitas escolas, existem muitos ensinamentos. Se eu tivesse que fazer a ponte também de conhecimento, eu poderia dizer Prometeu. Prometeu foi até o monte, roubou o fogo, que é o conhecimento, de Lúcifer, e trouxe aos homens. Talvez essa analogia seja melhor. E naquele momento ele foi punido pelos deuses. Já, num segundo momento, quando Cristo foi e trouxe a luz de Deus aos homens, quem o puniu foram os homens. Prometeu e Jesus fazem parte do mesmo arquétipo básico da humanidade. Uma divindade que busca salvar e sofre por isso. Enfim, são muitas conversas. Muitos encontros. Tá certo. Não digo muitos, mas digo proveitosos. Sim. Agora já estou firmando com você. Pelo menos 3 encontros teremos em breve. Eu sei que você demora muito tempo para divulgar isso. O seu trabalho. Então vamos fazer de uma forma paulatina, mas coerente. Sim, senhor. Próxima vez falaremos sobre o Evangelho de Judas. Que assim seja. Desejo a vocês muito conhecimento. Deixa eu ver embora. Que meus velhos são outros. Saravá, Ventania. Puxa. Pois é. Senhor Fernando Parada? Em carne e osso. Graças a Deus. O senhor está me ouvindo bem? Osso. Como foi a experiência da incorporação? É muito... Eu não gosto de trabalhar. Me sinto desgastado, me sinto inseguro, eu nunca sei o que ele vai falar. Então é uma entidade que, apesar de ser mentor da casa, imagina ter medo do seu mestre. É difícil. Ter medo das pauladas. Né? Mas vai acontecendo aos poucos, né? Sim. Depois de uma incorporação com ele, eu sempre preciso descansar muito mais do que com os outros dias, que me deixam mais leves. Com ele eu preciso uma paulada. Né? Mas é isso. E daqui a pouquinho, eu estou em Fortaleza agora, daqui a pouquinho eu já vou voltar, vou voar o dia inteiro, a noite inteira. Então, assim, eu preciso dar uma descansadinha e ele me deixa muito cansado. Claro. Senhor Fernando, eu tenho perguntado às pessoas, o senhor aí com tanto tempo de experiência com a incorporação, trabalho de caridade ao próximo, me diz assim, do seu ponto de vista, como dirigente de uma casa hoje, qual que é a diferença entre a pessoa não estar incorporada e estar incorporada e consciente? Eu gosto muito de trabalhar consciente ou semiconsciente. Claro. Embora em alguns trabalhos eu fique completamente assim, cara, vai embora 70% de mim, 30%, muitas vezes. Já aconteceu de amigos virem falar com a minha entidade, eu nem sabia que ele foi lá. E eu não estou sendo hipócrita. Claro, claro. Mas eu creio que mesmo assim algumas pessoas vão lá para algum tipo de cura. Então, muitas vezes você vai ver um médico que está tentando trabalhar ali, mesmo fingindo, vamos falar mesmo assim como um animismo mesmo, né? Fingindo estar incorporado, mas por trás sempre tem alguma espiritualidade. Fala assim, ele precisa se autoafirmar, ele precisa de um apoio, né? Alguma espiritualidade tem ali, sempre. Né? Caso contrário, ele estaria em outra religião. Então, se ele tem a vontade de se doar durante 1 hora, 2 horas,
mesmo que ele não tenha a qualidade de incorporação que às vezes gente mais velha tem, né? Mais antiga, mais tarimbada, já ligada nos Paranauê, eu creio que essa pessoa já, pelo menos ela está se doando e a intenção dela é muito mais do que um passe. A intenção está eu vejo isso, eu sou um dirigente espiritual, eu vejo isso acontecer. Eu puxo a orelha, muitas vezes, quando há necessidade, do médium, olha, você está animizando, você não pode ser assim. Né? E eu sou bem duro, inclusive, na forma de falar com os médicos. Né? Mas sempre tem algum princípio divino por trás disso aí. Mesmo que seja para ele aprender a humildade, para ele aprender a disciplina e a doação. Porque eu, por exemplo, o último trabalho, nós começamos às 3 horas da tarde e acabou 9 horas, 10 horas da noite. Nossa. A pessoa que está lá para se doar num dia de sábado, por exemplo, quente, e lá trabalhando, alguma coisa ela está fazendo, pelo menos ela não está se drogando, não está bebendo, não está em outras bagunças. Então, algum princípio a espiritualidade tem para colocar aquela pessoa num momento como médium. E ela, no momento ela está como como está como animista, daqui a pouco ela vai ser um médium, eu tenho fé nisso. Uhum, claro. E assim, então, porque eu tenho ouvido assim, a diferença entre não incorporado e incorporado consciente é a química espiritual do espírito que toma controle do corpo do médium. Por exemplo, a minha mão com escrita mecânica, ela mexe sozinha, né? Uhum. No caso. Ou seja, eu posso estar ali 100% consciente, mas o meu corpo e as funções motoras estão tomadas e isso define a diferença entre não estar incorporado e estar incorporado. É assim também que o senhor vê? Eu vejo como, gostei desse termo, é a sua química com a sua entidade. Né? Entendi. Às vezes eu escrevo textos, sim, que eu vejo depois e falei, não fui eu que escrevi. Né? Porque não, eu tenho um estilo e as entidades têm outros estilos. Claro. Então, realmente eu gostei do seu termo. É a química sua com a entidade que faz a incorporação ou irradiação acontecer da melhor forma. Não é porque aquele caboclo está batendo no peito e está no pé no chão e gritando que ele está mais incorporado do que aquele outro que está escrevendo. Não é mesmo? Eu tenho Claro. exemplos de médios muito bons que são gigantes quando escrevem. Inclusive aqui dentro tive contato com alguns médios do diálogo com os espíritos que são incríveis quando escrevem. Mas é isso. Graças a Deus. Muito obrigado novamente pelo seu tempo, sua caridade, servindo como um aparelho mediúnico para que possamos falar com as entidades. Tá certo. Vamos marcar novas entrevistas. Vamos. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Deu uma ventania ganga no alto da serra. E eu tenho medo do crescimento das massas. Eu tenho medo daqueles que não leem. E eu tenho medo, principalmente, daqueles que tiveram somente um livro. Saravá, o Exu Ventania, graças a Deus.